Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Esse projeto é um projeto única e exclusivamente de caráter pessoal e não institucional. Não temos aqui apoio financeiro de nenhuma instituição, nem mesmo a qual eu sirvo ao Senhor, mas nem por isso estamos desamparados, porque o Espírito de Deus tem nos acompanhado, nos habilitado e capacitado para realizar esse trabalho, tendo como objetivo auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, Encontrando o Nosso Próximo. Esta lição de hoje é uma lição que nos leva a pensar acerca das pessoas que hoje nós pisamos, humilhamos, maltratamos e abandonamos. Porque esta pessoa que hoje é alvo talvez do nosso orgulho, da nossa soberba, ela pode ser o nosso próximo, aquele que vai nos socorrer no momento de adversidade. Nós não sabemos quantas voltas que a vida dá. Há pessoas que pensam que a vida ela vai continuar sempre no mesmo ponto. Ele lá em cima e as pessoas aqui embaixo, mas desconhece que a vida é semelhante a uma roda gigante. Hoje, alguém está por cima, vomitando em cima dos outros toda a sua prepotência, a sua arrogância, a sua soberba, mas desconhece que a vida dá voltas e amanhã a pessoa poderá estar por baixo e você estará sentindo o que é ser pisado, ser humilhado e depender de alguém. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: interpretação da parábola do bom samaritano. Nesta parábola, nós vamos, nesse tópico, procurar compreender como se dá a interpretação desta parábola. Primeira coisa que precisamos lembrar é que Jesus estava dialogando com um mestre da lei, um doutor da lei, alguém que tinha um conhecimento muito profundo da lei, mas alguém que estava confiado nas suas boas obras e não na graça divina. Então nós vamos analisar o porquê Jesus ele fala a parábola relacionada. Nós colocamos a parábola do samaritano, mas Jesus ele quis confrontar as convicções religiosas, morais e sociais da sua época com a visão de mundo daquele doutor da lei. Então, dentro desse sentido, Jesus ele vai proferir uma parábola que vai contra os princípios da visão da fé que aquele homem tinha. Uma parábola com diversas interpretações. Cuidado em quem você pisa, discrimina e humilha hoje, pois esta pessoa poderá lhe ser útil no dia de amanhã. Aquele homem caído à beira do caminho jamais imaginou que seria desprezado pelo sacerdote ou pelo levita. Para sua surpresa, quem o socorreu foi justamente um samaritano, o qual era alvo do preconceito dos líderes religiosos de sua época. Esta parábola ela tem muitas interpretações. Eu não tenho a pretensão de trazer a última interpretação sobre esse tema. É um tema muito rico e na dependência do Espírito Santo. Você, professor,
você, professora, poderá extrair lições maravilhosas. Mas o primeiro ponto que eu coloco, cuidado em quem você pisa hoje, em quem você humilha hoje. Sabe por quê? Porque esta pessoa poderá lhe valer no dia de amanhã. Aquele homem que estava caído à beira do caminho, ele estava vindo de Jerusalém sentido Jericó. Talvez ele foi no templo para adorar, ele foi no templo para cultuar ao Senhor, e no meio do caminho, na volta, ele se depara com ladrões e salteadores, que o espancaram, bateram e quase roubaram. Essa questão da violência, ela não é só aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados do Brasil. Esta violência, ela já existia desde os tempos bíblicos, dos tempos de Jesus. Mas aquele homem, na sua imaginação, talvez sendo judeu, porque talvez ele tivesse ido ao culto adorar ao Senhor, ele jamais imaginou que um dia, num dia de adversidade, de dificuldade, primeiro que ele fosse abandonado, desprezado por um judeu, segundo por um sacerdote e depois por um levita. Para surpresa dele, quem parou para socorrer foi justamente um samaritano. E era justamente esse samaritano que era alvo da discriminação e do preconceito dos líderes religiosos da sua época. O sacerdote falava mal do samaritano. O levita também falava mal do samaritano. E até aquele homem, talvez, que estava caído à beira do caminho. Jesus não fala que ele é judeu, mas tudo me leva a crer que ele era um judeu que estava caído à beira do caminho. E quem parou para socorrer? Foi justamente o samaritano, que era pisado, humilhado, destratado. Então, meu querido, o que eu entendo com isso? Cuidado com quem você vive humilhando, com quem você vive desprezando, com quem você vive jogando para cima dele a sua arrogância, a sua soberba. Talvez quem vai te socorrer não vai ser o pastor da sua igreja, não vai ser o louvorista da casa do Senhor. Talvez esses vão até te virar as costas. Mas se esses te virarem as costas, Deus levantará alguém para te socorrer no momento da adversidade. Amém, meu querido? Pondo Jesus à prova ou tentando. Há no segmento cristão correntes teológicas e ideológicas que apregoam um Jesus passível de ser manipulado pelo homem, como se o barro e não o oleiro tivesse a palavra final. Muitos são levados a acreditar que podem determinar algo para Deus e que este se vê encurralado por conta da própria palavra. Este não é o Deus da Bíblia, ou tampouco são estes, de fato, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Nesse ponto, tentando ou colocando Jesus à prova, nós percebemos que aquele líder religioso, aquele doutor da lei, ele quis colocar Jesus na parede. Quem é então o meu próximo? Ele queria dizer, olha, eu já estou com o pé na glória, eu já observo a lei, os 10 mandamentos, amo a Deus, amo o meu próximo como a mim mesmo, mas ele amava as pessoas do círculo de convívio dele. Pessoas da igreja dele, pessoas da família dele, pessoas que comungavam da mesma opinião, da mesma ideia, pessoas que poderiam retribuir um favor a ele. Então Jesus, ele coloca ele diante de uma situação difícil agora. Ele mostra para ele que o próximo era justamente, talvez aqui alguém que não fizesse parte do seu convívio social. Então o que eu compreendo com isso? Que há cristãos e correntes teológicas e ideológicas que apregam um Jesus que é passivo de ser manipulado por homem. É o Jesus marionete. É aquele Jesus que você manda nele, você determina algo para ele, e é aquele Jesus que você imprensa ele na parede. É aquele Jesus assim, Senhor, a tua palavra está escrita, e a tua palavra é verdadeira, ela tem que cumprir na minha vida.
Então tem pessoas que são levadas, tem correntes teológicas que pegam versículos isolados e querem colocar como se colocar Jesus na parede, porque ele tem que cumprir a palavra dele. Aí eu fico pensando que parece até que o barro, ele tem a palavra final, e não mais o oleiro. Mas o que eu entendo é que quem tem a palavra final é o oleiro, não é o barro que vai questionar o oleiro. Outra coisa que eu destaco, muitos são levados a acreditar que podem determinar algo para Deus e que Deus agora está na parede, imprensou Deus na parede. Senhor, a tua palavra está escrita, que emprestarás a muitos, jamais tomarás emprestado. Jesus pegou um jumentinho que não era dele. Jesus pegou emprestado. Então vamos analisar a Bíblia. Tem gente que pega a Bíblia sem entender o seu contexto, pega lá Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência, mas não leva em consideração as maldições decorrentes da desobediência. Então o que eu entendo? Que esse Deus marionete, esse Jesus que é passível de ser manipulado pelas pessoas, que as pessoas têm que determinar algo para ele, e ele tem que cumprir. Olha, esse aí não é o Jesus da Bíblia, esse aí não é o Deus da Bíblia. E outra coisa, e esses seguidores aí não são os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. A síntese do Evangelho, o Evangelho ele é cristocêntrico. Jesus, ele é o centro do Evangelho. Eu vivo em função dele e não ele em função da minha pessoa. Mas nós estamos vivendo um período de inversão de valores, como se Jesus vivesse em função da minha vontade. Aí onde está o projeto de Deus para a minha vida? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó, em momento nenhum, determinou nada para Deus. Deus não é moleque, Deus não é menino de recado para você ficar determinando algo para ele. Do contrário, eu é que me sujeito àquilo que ele determinou para a minha vida. Como lês? Há quem interprete a Bíblia a partir dos seus interesses pessoais, principalmente quando se trata de cura, finanças e bênçãos temporais. Quando se trata de trabalho, mordomia cristã, santidade, servir o próximo, compromisso com Deus ou algo do gênero, o interesse não é mais o mesmo. Muitos desvios de caráter e teológicos são advindos da interpretação tendenciosa que se atribui à palavra de Deus. Jesus pergunta para aquele doutor da lei: como é que você lê? Como é que você interpreta esse texto? Uma pergunta interessante: como é que você lê a Bíblia, meu irmão? Há muitas interpretações da Bíblia que eu julgo tendenciosa. O que é tendenciosa? É aquela parte assim, que aquilo que te interessa, você corre atrás, que quando se trata de cura, quando se trata de finanças e bênçãos temporais, que são bênçãos que não são espirituais, são bênçãos transitórias, aí, meu querido, tem gente que faz campanha, que faz corrente, tem gente que vai para o monte, faz jejum, faz oração, para correr atrás da bênção, meu irmão. Tem aquele que eu vim buscar a vitória, eu vim buscar a minha bênção. O verdadeiro cristão, ele é de fato abençoado por Deus, mas ele compreende que mais importante que receber a bênção é ele ser uma bênção nas mãos de Deus. Agora, quando o assunto é trabalho, eu preciso dar fruto na obra de Deus. João Batista diz que toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Quando o assunto é mordomia cristã, administração das finanças, administração do dízimo, da oferta, administração do seu tempo, do seu corpo, administração do seu casamento, administração da sua vida com Deus. Quando se fala de santidade, o servir ao próximo, compromisso com Deus ou coisa parecida, aí, meu irmão, o interesse não é o mesmo. É difícil você ver, eu sei que existe,
Não é difícil você alguém fazendo campanha para ter mais vida com Deus. Campanha para ter mais santidade com Deus. Campanha, corrente, congresso para servir o próximo. Campanha, corrente, congresso, simpósio para ser um crente mais fiel. Então, meu querido, aquilo que nós interpretamos a Bíblia, muitas vezes interpretamos a partir dos nossos interesses pessoais. É por isso que Tiago fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque vocês pedem somente aquilo que diz respeito ao interesse de vocês. Mas nós precisamos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e compreender que fomos chamados por Deus para sermos uma bênção e para darmos frutos. Outro ponto que eu destaco, muitos desvios de caráter e até desvios teológicos são advindos da interpretação tendenciosa que se atribui à palavra de Deus. Ah, meu irmão, não é só gente que com um fuzil na mão que toma dinheiro dos outros, não. Tem muita gente pregando a palavra para ganhar, extorquir dinheiro das pessoas, ganhar a consciência dos mais simples, aqueles ungidos do Senhor que ninguém toca, aqueles que tem aí convenção, que é presidente de convenção, que ganha rios e mais rios de dinheiro, enquanto a maioria, a absoluta membresia, nem carro tem, enquanto que o presidente anda em carro de luxo, carro blindado, com vários empregados, com vários puxa-saco. Então, meu querido, tem muito desvio de caráter teológico por causa da interpretação tendenciosa que muitos atribuem à palavra de Deus. Então, meu querido, eu preciso ver como é que eu leio a Bíblia, como é que eu interpreto a Bíblia. Meu querido, eu interpreto a Bíblia sobre a ótica e a visão de Deus, compreendendo qual é o propósito, a chamada dele para a minha vida. Questão principal: a aflição de um necessitado que clama a Deus pode ser a resposta de Deus às minhas orações. Quando clamamos ao Senhor por socorro, Ele pode colocar em nosso caminho alguém que encontra-se em aflição. O sacerdote e o levita não compreenderam que maior dádiva é dar do que receber. O samaritano praticava esse ensinamento em seu viver diário. A questão principal na qual Jesus destaca é a seguinte: o seu próximo pode ser a resposta de Deus à sua oração. Muitas vezes, quando nós clamamos a Deus, pedindo a Deus uma providência, pedindo a Deus um socorro, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus uma resposta, sabe como que Deus vai responder? Muitas vezes Deus pode colocar um necessitado no seu caminho. É isso mesmo. Deus pode colocar uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa de socorro. Mas você fala: Deus, eu estou precisando de ajuda. E o Senhor põe um necessitado no meu caminho. Deus faz isso. Quando eu clamo por socorro, Ele coloca muitas vezes um aflito no meu caminho. O sacerdote não percebeu isso. O levita também não percebeu isso. Ambos estavam preocupados. O sacerdote talvez pensava: hoje eu vou pregar no simpósio tal, no congresso tal, e eu não posso parar para atender esse miserável que está morrendo. Vou deixar na mão de Deus. Deus, cuida desse miserável aí, que eu tenho que pregar a tua palavra. O levita passou e disse, talvez, olha, eu já ensaiei uns hinos que eu vou cantar, aqueles hinos de fogo. Eu não posso parar para poder socorrer esse miserável, que eu vou chegar lá todo sujo, fedendo, e ainda com sangue, vai me dar muito trabalho. Aí, nenhum deles compreendeu que maior dádiva é dado que receber. O próprio Jesus diz isso. E quem compreende esta lição? O samaritano. O samaritano, que ele não era ensinado pelo sacerdote, ele não era ensinado pelo levita, mas ele tinha senso de misericórdia. Ele tinha o amor de Deus na sua vida.
Muitas vezes nós julgamos as pessoas porque não são da Assembleia de Deus. Nós julgamos as pessoas porque não são evangélicas. Eu conheço pessoa evangélica que está caminhando para o inferno, que o nome não está escrito no livro da vida, já teve um dia, mas já jogou tudo no lixo, no pecado, na imoralidade. Aí nós julgamos as pessoas pelo rótulo. Ah, é da Assembleia de Deus, glória a Deus, aleluia. E tem muita gente que se diz cristão, que se diz evangélico, e é uma vergonha. Então, quem parou para socorrer foi um samaritano. E eu quero deixar para você aqui um texto para fundamentar o que eu estou dizendo. Me acompanhe. E acharam-no no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem pão, nem bebido água. Segundo Samuel, capítulo 30, versos 11 a 12. Esse episódio aqui é um episódio em que Davi voltou com seus homens da guerra e haviam sequestrado todas as mulheres, as crianças, sequestraram tudo. Sequestro relâmpago. Meu querido, esse negócio não é de hoje, não. Negócio de saidinha de banco, sequestro relâmpago. Davi foi vítima desse negócio. Abraão também foi vítima do sequestro relâmpago, quando pegaram o seu sobrinho. E o que Deus faz? Davi, ele clama a Deus por socorro. Ele clama a Deus por uma solução. E ele vai, então, na direção para encontrar, para salvar a sua família. Talvez no dia a dia nós vivemos preocupados, correndo, preocupado com o filho, preocupado com a esposa, preocupado com o trabalho, preocupado com o dinheiro, preocupado com contas. São muitas as preocupações. Agora, o que eu observo é que Davi estava preocupado em resgatar a família. No meio do caminho, Davi se depara com um homem egípcio. Que homem é esse? Esse homem estava abandonado, estava doente, foi deixado para morrer. Aquele homem estava no meio do bando que havia assaltado a família de Davi, que havia roubado os homens de Davi. Mas eles pararam para socorrer aquele homem. Deram pão, deram figo, deram água, deram comida. Eles gastaram tempo com aquele homem. E quando a Bíblia fala que o Espírito voltou, nós olhamos no texto que eles perguntaram, quem é você? Ele falou, olha, eu estava no meio do bando que assaltou a família de vocês. Meu querido, aquele homem conduziu Davi e os seus soldados até onde estava a família dele, até onde estava o grupo de assaltantes, o grupo que havia prejudicado Davi e os seus 600 homens. Se Davi não para socorrer aquele aflito, ele tinha rodado, procurado e nunca iria encontrar. Eu quero dizer que quando muitas vezes nós clamamos a Deus, Deus vai colocar um necessitado no seu caminho. Deus colocou o necessitado no caminho do sacerdote, mas o sacerdote estava muito preocupado em falar, estava muito preocupado em pregar e muito pouco desinteressado em viver. O levita estava muito preocupado em cantar e não adorar, porque socorrer o próximo também é uma adoração. Então nós observamos que quem compreendeu a lição foi justamente o samaritano. Eu queria que Deus tenha misericórdia da minha vida. Muitas coisas Deus queria dar a mim. Deus queria usar você, para você ser o canal de bênção. Porque quando você abençoa a um necessitado, é você que está sendo abençoado. É você que está plantando a semente. É você que vai receber a bênção de Deus. Um sacerdote poderia ter ampliado o seu ministério. O levita poderia ter ampliado o seu ministério. Mas a bênção acabou caindo nas mãos do samaritano. Tem coisas que Deus deseja fazer na vida do crente. Tem coisas que Deus deseja fazer usando o crente. Mas muitas vezes Deus usa o descrente, porque o crente fecha o coração. O crente fecha o coração para Deus. É por isso que nós conhecemos homens que não servem a Deus como nós servimos, mas são pessoas que são dadas, são pessoas que são abençoadoras. Não estou falando de salvação, estou falando de ação. Compaixão e caridade são intrínsecas à
fé salvadora. Amado, a fé salvadora em Cristo, ela envolve compaixão e caridade. Caridade, em algumas traduções bíblicas, é amor. É se compadecer de alguém. Amor verdadeiro. Não é aquele amor só de boca e de palavra. É de fato, isso aí ele está intrínseco. Não tem como separar a fé salvadora, você dizer que é salvo em Cristo, se você não consegue se compadecer de ninguém. Se você não consegue se compadecer de alguém que está caído, de alguém que está precisando de um socorro, de alguém que está precisando de uma ajuda, está precisando de uma palavra, está precisando de um apoio, está precisando de você parar um pouco a sua vida para se voltar para aquela pessoa. É isso aí, meu amigo, faz parte, se de fato o Espírito de Deus habita na nossa vida. Vamos então ao primeiro subtópico dentro desse ponto. Compaixão. Infelizmente, vivenciamos uma das maiores crises de inversão de valores. Usamos as pessoas e amamos as coisas. As virtudes decorrentes do andar com Cristo, tais como amor, misericórdia, altruísmo e compaixão, estão sendo substituídas pelo materialismo, no qual o ter é mais importante que o ser. É preciso redescobrir os tesouros do reino. Compaixão. Nós estamos vivendo uma das maiores crises, ou piores crises, ética e moral que nós já passamos, talvez, pela história da igreja, a história do nosso Brasil. Nós vivemos uma verdadeira inversão de valores. Nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Nós somos a geração que ama tecnologia, a geração que ama smartphone, iPhone, televisão de 55 polegadas. Não vejo problema nenhum você gostar dessas coisas. O problema é quando você começa a amar essas coisas e usar as pessoas. Usar as pessoas para você alcançar os seus objetivos e tem um verdadeiro desprezo para com o semelhante. Você não cumprimenta, você não saúda. Nós sentamos ao lado das pessoas, meu querido, esta vida está tão louca. Nós sentamos com o nosso smartphone, com crédito. Quando chegamos na casa de alguém, não fala nem a paz do Senhor. Qual que é a senha do Wi-Fi aí, irmão? Irmão, nós vivemos dias de verdadeiro materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. E o perigo disso, que nós estamos formando crentes materialistas, crentes superficiais, crentes egoístas, crentes que só voltam a atenção para seus interesses. Virtudes como amor, misericórdia, altruísmo, compaixão estão sendo substituídos pelas coisas, meu querido. Então nós precisamos aí, nesta crise existencial, essa inversão de valores, nós estamos precisando redescobrir os tesouros do reino de Deus. Tá bom, meu querido? Quando eu falo tesouro, não estou falando aqui de dinheiro, não, meu querido. Estou falando de caráter, fruto do Espírito, compaixão, bondade, benignidade, misericórdia, alegria, paz. Precisamos descobrir, meu querido, as virtudes e os tesouros do reino de Deus. Vai lembrar aquela dracma perdida. Aquela mulher varreu com diligência para descobrir aquela dracma que havia perdido. Muitos de nós estamos nos tornando pessoas materialistas, pessoas voltadas somente para os nossos interesses e talvez não o interesse, talvez, daquele que está próximo a nós. Cuidado! Se compadecer não é o mesmo que fazer. É preciso sair do campo das intenções e adentrar no campo das ações. O samaritano cedeu seu lugar de conforto no lombo do animal e seguiu a viagem a pé. Deus deseja que saiamos da zona de conforto e sejamos canal de bênçãos. O sentido da vida não se limita em quanto se pode ganhar, mas a quantos podemos ajudar. Quando fala de cuidado aqui, meu querido, eu quero dizer uma coisa, que se compadecer não é o mesmo que fazer. O sacerdote se compadeceu, mas não fez nada.
O levita se compadeceu, mas também não fez nada. Então nós nos compadecemos da situação das pessoas, mas a questão é o que eu posso fazer para mudar a história daquela pessoa. É fácil você se condoer com a dor de alguém. O difícil é você fazer como o samaritano, sair do campo das intenções, do campo dos sentimentos, do campo das emoções e entrar para o campo da ação. O samaritano, nós observamos qual foi a atitude dele. Primeira coisa, ele cedeu o lugar no lombo do animal. Ele estava andando talvez por uma estrada no sol de arrebentar, uma poeira, ele estava na sua montaria, quem sabe ele estava no seu carro 0 km com ar condicionado, direção hidráulica, ele abre mão do seu conforto para colocar ali no seu veículo, no seu animal, ele coloca justamente um que estava sujo, sangrando, todo ferido e machucado. Primeira coisa, ele sai da zona de conforto. Para abençoarmos as pessoas, Deus deseja que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. Eu admiro muito os missionários, pessoas que largaram a família, largaram pai, mãe, irmãos, atravessaram continentes, atravessaram outros estados e estão pregando a palavra de Deus. Saíram da zona de conforto para alcançar almas. E eu destaco mais um outro ponto, que o sentido da vida não se limita em quanto se pode ganhar a partir do seu diploma de médico, do seu diploma de advogado, do seu diploma de bioquímico, o seu diploma de psicólogo. A vida não se limita em quanto se pode ganhar, mas a quantos podemos ajudar, a quantos podemos abençoar. Eu sou um admirador do Evangelho de Lucas, em especial o doutor Lucas. Ele era médico, ele compreendeu que o sentido da vida era muito mais do que aquilo que ele poderia acumular em vida. Ele abriu mão do seu consultório, estou fazendo aqui uma analogia, seu consultório de medicina, de ganhar dinheiro, de ter renome. Se ser médico hoje é status, imagino que era nos tempos de Lucas. Ele abriu mão de tudo para enriquecer a muitos. Ele enriqueceu a muitos porque ele trata do nascimento da igreja, do batismo no Espírito Santo, ele conta a história da igreja, ele conta a história de Jesus. Então o sentido da vida não se restringe a quanto eu posso ganhar. Nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade em que tudo gira em torno do dinheiro. E a Bíblia fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos sair da nossa zona de conforto. Deus deseja que nós venhamos sair da zona de conforto e sejamos um canal de bênção para a vida das pessoas. Caridade. Nem sempre será possível fazer tudo sozinho. Apesar das boas intenções, o samaritano logo compreendeu que o trabalho em equipe seria necessário. Há pessoas que Deus capacitou com dons e habilidades. Estas precisam de suporte financeiro para dar continuidade ao trabalho que o outro começou. Para estas pessoas, o dinheiro é apenas um meio e não um fim em si. Eu observo que aquele samaritano, ele teve uma compreensão, primeiro, compaixão e misericórdia, ele teve isso, mas eu admiro ele que ele teve também sabedoria e bom senso, porque ele percebeu que aquele trabalho precisava de trabalho em equipe, ele não dava conta de fazer aquilo sozinho, ele foi até aquela hospedagem, alguém tinha ali um hotel, tinha uma pensão, tinha um lugar reservado, e ele vira por aquele proprietário e falou, olha, cuida dele para mim. O que eu entendo com isso? Que a obra de Deus, ela é feita em equipe. Um prega, o outro evangeliza, o outro discipula e o outro continua o trabalho. É assim que se faz a obra de Deus. Precisamos de ter visão de equipe.
equipe, não é possível fazer tudo sozinho. Há pessoas que querem fazer tudo sozinho na obra de Deus. Deus não nos chamou para sermos estrelas do Evangelho. Deus nos chamou para fazermos parte desta engrenagem chamada Reino de Deus, que Deus opera por intermédio da igreja. E aquele samaritano, ele percebeu que ele precisava de ajuda e ele patrocinou e pagou alguém para dar continuidade àquele trabalho. Eu compreendo que há pessoas que são capacitadas com dons e habilidades. Então eu preciso valorizar a habilidade, o dom daquela pessoa. E ela precisa de ser patrocinada financeiramente. Amém, querido? E essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas não vivem em função de dinheiro. O dinheiro para elas é apenas um meio e não um fim em si. Amém, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. O nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Uma coisa que Jesus deixa muito claro nesta parábola, que o nosso próximo pode ser alguém que não faz parte do nosso ciclo de amizades. Pode ser alguém que pensa diferente da gente. Pode ser alguém que tem um estilo de vida totalmente contrário ao nosso. Pode ser até alguém que nos ofendeu, que nos magoou. Então, o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada, pessoa carente, independente da sua etnia, status social, credo religioso, ou seja, o amor, ele não tem cor, o amor, ele não tem posição financeira, o amor, ele não tem credo, porque o amor, ele é vindo de Deus, porque Deus é amor. Deus não é presbiteriano, Deus não é assembleiano, Deus não é metodista, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus, ele é Deus, sobre tudo e sobre todos. Amém? O próximo pode ser alguém que não faz parte do nosso círculo de amizades, que possua convicções diferentes ou que em dado momento tenha nos desprezado. As pregações e louvores podem até causar impacto nos ouvintes, mas são os gestos que de fato evidenciam o amor de Cristo em ação na vida dos seus seguidores. Observe o seguinte, quem é o próximo? O próximo, dentro desta parábola de Jesus, pode ser alguém que professa até uma fé diferente da minha. É alguém que talvez não faz parte do meu ciclo de amizade. Alguém que pode retribuir um favor, uma bênção, algo que eu faça por ele. O meu próximo pode ser alguém que nunca vai ter condição de retribuir à altura aquilo que eu vou fazer por ele. O meu próximo pode ser um presidiário. O meu próximo pode ser alguém no hospital. O meu próximo pode ser alguém na rua. O meu próximo pode ser qualquer pessoa. Pode ser aí um homossexual, alguém que tem preferência sexual diferente da minha, da sua. Alguém que tenha valores invertidos. Então, o próximo pode ser qualquer pessoa. E nós temos que estar preparados para socorrer e para ajudar. Eu quero destacar aqui o seguinte, que as pregações e louvores podem causar impacto nos ouvintes. O sacerdote, o ministério dele era pregar. O levita, o ministério dele era louvar. Agora, são os gestos semelhantes ao gesto do samaritano, que é atitude, é o amor em ação, é a pregação realmente em andamento, é o fruto da mensagem, é a essência da adoração em ação. Esses gestos é que evidenciam de fato que nós temos o amor de Cristo na nossa vida e que de fato nós somos seguidores de Jesus. Posso dizer uma coisa, o mundo, de certa forma, as pessoas estão saturadas da igreja, muitas vezes, não estou dizendo a igreja verdadeira, eu estou dizendo a igreja hipócrita, que está fechada somente dentro do seu aquário, dentro do seu mundinho, somente dentro das quatro paredes. As pessoas estão cansadas da igreja que só aponta o dedo para falar de pecado, dizer que fulano vai para o inferno, que Beltrano já está perdido, que não tem jeito, está tudo caminhando para o inferno, só nós somos salvos. Então, meu querido, nós precisamos sair do nosso mundo. A pregação e o louvor pode causar impacto e causa impacto, mas o que vai chamar mesmo a atenção das pessoas é quando nós demonstrarmos esse amor através do nosso viver.
Isto vai evidenciar que de fato somos seguidores de Cristo. Ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Todos que de fato andam com Cristo terão um desejo ardente de influenciar positivamente a vida das pessoas. O diácono Filipe foi até Samaria e lá causou uma verdadeira revolução na vida dos moradores. Não satisfeito, ele foi para o deserto e lá impactou a vida de um etíope. O Senhor sempre nos impulsionará a ir ao encontro dos aflitos e necessitados. Eu observo nessa passagem que o salvo em Cristo, ele tem que fazer diferença. Ele tem que influenciar a vida das pessoas. Se de fato nós temos Cristo na nossa vida. Observa o diácono Filipe. Primeiro, ele foi chamado para servir. O diácono é aquele que serve. Eu sou diácono porque eu continuo servindo. Você pode ser pastor, mas você continua sendo diácono porque você serve. Você pode ser presidente de ministério, mas você é diácono, você serve. Você pode talvez não ter sido consagrado ao ministério como diácono, mas você é aquele que serve como professor. Então o diácono Filipe, ele não estava preocupado com rótulo, com título, com patente. Ele estava preocupado em fazer. Ele servia as viúvas, ele cuidava da obra social nos seus tempos. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos. Mas nós observamos que de Filipe, ele não contente somente ficar em Jerusalém, ele vai a Samaria. E lá ele causa uma verdadeira revolução na vida dos moradores, a ponto de Lucas dizer que havia grande alegria naquela cidade, porque aquele homem influenciou a vida daquelas pessoas. E agora, não satisfeito, ele foi para o deserto e lá ele impactou a vida de um etíope. Aquele homem era do alto escalão do governo da Etiópia. E Filipe influenciou a vida daquele homem. O que Deus espera é que eu e você venhamos a fazer a diferença na vida dos aflitos e dos necessitados. Amém, meu querido? A medida do amor para com o necessitado. No ato da multiplicação dos pães, Jesus deixou claro que o homem é um ser com necessidades de ordem espiritual e material. É preciso dar a devida atenção tanto ao alimento espiritual quanto ao material. Quando alguém aceita Jesus, não é só a alma que precisa ser cuidada. O corpo também precisa ser alimentado, cuidado e protegido. Então vamos lá, nesse ponto eu destaco quando Jesus multiplica os pães. Primeiro, Jesus, antes de multiplicar os pães, ele levou palavra, pregou, ensinou e as multidões ficaram à sua volta. Depois ele se compadeceu porque estavam como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Aí ele opera a multiplicação dos pães. E observa uma coisa, Jesus ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu vejo Jesus proferir essas palavras, eu vejo Jesus multiplicar os pães, eu entendo que Jesus ele deixa claro essa seguinte lição, que o homem ele tem necessidades de ordem material e necessidades de ordem espiritual. Ele precisa do alimento espiritual, mas ele também precisa do alimento material, porque Jesus pregou para aquelas pessoas e elas já estavam com fome, não tinha fast food, não tinha comida pronta, não tinha marmitex quentinha, não tinha nada ali. Ele pega 5 pães e alguns peixes e multiplica. Então, quando alguém aceita Jesus, nós precisamos tomar cuidado nas nossas igrejas, que quando alguém aceita Jesus, vai lá, faz aquele apelo, alguém abraça, encosta do lado e chora, e depois vira, agora você não pode usar batom, você não pode usar saia, você não pode usar brinco, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar calça jeans. Antigamente era desse jeito, irmão. O camarada já recebia a lista do não pode. A lista do não pode.
Então, meu querido, e aí aqui é pior, cuidava somente da alma da pessoa, parecia que aquela pessoa ali era uma alma penada, que aceitou Jesus, era uma alma, estava perdida por aí, saiu do purgatório. Não, meu irmão, aquela alma ali, aquele ser quando vai ali, é um ser completo, é um ser com traumas familiares, é um ser que talvez tenha dificuldade de perdoar, que traz sequelas, que traz mágoa, que traz rancor. Então nós precisamos compreender que não é só a alma que aceita Jesus, é o corpo também, o espírito daquela pessoa. E nós precisamos dar tanto o alimento espiritual, como o alimento também material, que é dar o suporte, que é dar o cuidado, que é proteger, suprir, acompanhar o discipulado, para saber o que aquela pessoa está passando, quais as dificuldades que ela está enfrentando, meu querido. Então, nós precisamos o quê? A medida do amor para com o necessitado. Nós temos muita facilidade para dar o alimento espiritual, mas nós precisamos também dar o alimento material, aquele que está carente, que está necessitado. Amém, meu querido? Sendo o próximo, as multidões seguiam a Jesus com o propósito de serem abençoadas, enquanto os discípulos o seguiam para serem o canal de bênçãos aos homens. O propósito de Deus é que venhamos a amadurecer na fé, sair do meio da multidão e se apresentar diante dele, para que sejamos enviados ao encontro daqueles que clamam por socorro em meio às injustiças sofridas. Nesse ponto eu quero destacar isto aqui, que as multidões, elas seguiam a Jesus com o propósito de ser abençoada. As multidões não seguiam a Jesus para compreender qual era o seu propósito. A multidão, ela é volútil, ela muda a todo momento. A mesma multidão que em Jerusalém, que Jesus entrava, que estava Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Era a mesma multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus, certa feita, ele perguntou para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Essa é a opinião da multidão. A multidão não sabe quem é você. Aí Jesus vira para eles e fala, e vocês? O que eu sou para vocês? O que eu significo para vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? E Pedro se levanta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu querido, nós precisamos sair da multidão. A multidão segue a Jesus para receber uma bênção, para receber uma cura, para receber um milagre, para receber alguma coisa. Diferente dos discípulos. Discípulo, ele não anda atrás de Jesus para receber alguma coisa. Discípulo, ele anda com Jesus para ser uma bênção nas mãos de Deus. Uma bênção de Deus aos homens. E o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós venhamos amadurecer na fé. Deixar de ser crente movido pela bênção, crente movido pela vitória, crente movido com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo, tudo girando em torno de si mesmo. A multidão faz isso. A multidão espreme Jesus, mas não é porque quer ficar perto de Jesus, é porque quer arrancar alguma coisa de Jesus. Agora, discípulo é aquele que anda com Jesus. Discípulo é aquele que sofre com Jesus. Discípulo é aquele que compreende a chamada de Deus para a sua vida. E Deus deseja que eu e você venhamos compreender qual é o propósito dele para a minha vida. Deus deseja nos usar para enviar até aqueles que clamam por socorro, que estão sofrendo em meio às injustiças sofridas, semelhante àquele homem caído à beira do caminho. Deus deseja te usar, meu irmão, minha irmã, como canal de bênção. Deus deseja te usar como instrumento na mão dele. Quem sabe você está como Davi, preocupado com a sua família, preocupado com os seus empreendimentos, preocupado com os seus estudos, preocupado com os seus negócios. E essa preocupação ela tem uma razão de ser. Mas o problema
é quando nós preocupamos somente com os nossos interesses. Davi, ele parou para socorrer aquele homem à beira do caminho, para ele receber a bênção dele completa. Quem sabe o resgate da sua família, ele vai se dar quando você se colocar diante de Deus para ser um instrumento na mão dele. Quem sabe a salvação do seu familiar, ela vai ocorrer quando você começar a pregar, quando você começar a visitar o hospital, quando você começar a ir para a cadeia, quando você sair do seu ciclo de amizade, você começar a ser um instrumento na mão de Deus. Quem sabe a bênção na sua vida virá quando você deixar de ser materialista, preocupado somente com os seus problemas, mas você começar a sair da multidão e se destacar e falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. É por isso que eu respeito muito quem teve a coragem de atender a chamada missionária, que abriu mão de tudo e atravessou o oceano, que atravessou, aprendeu uma nova língua, foi se entrosar dentro de uma outra cultura, com outros povos, com hábitos diferentes, para levar o amor de Deus. Meu querido, que Deus venha nos levantar, tanto a mim como você, para sermos um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por mais um estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Ensina-nos, ó Pai, a ser aquele samaritano, aquele que socorre, aquele que ama, aquele que demonstra interesse, aquele que sai da zona de conforto, que se deixa usar pelo Senhor. Meu Deus, nós não queremos ser como as multidões que espremem o Senhor, que só vão atrás do Senhor para receber alguma coisa. Nós queremos seguir ao Senhor porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor mudou a nossa história e nós queremos ser canal nas Tuas mãos para mudar a história da vida das pessoas. Levanta, meu Deus, profetas, homens e mulheres cheios do Teu Espírito para ir de encontro às almas, àqueles que estão sofrendo. Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer imensamente a todos, amados irmãos e irmãs, que têm me ajudado nesse momento que eu estou atravessando com a minha esposa. Irmãos, eu não sou merecedor de tanto carinho, de tanta atenção. Eu louvo a Deus. Semanalmente estamos ministrando essa lição para aproximadamente 10.000 a 12.000, 13.000 pessoas. Eu não coloquei o número da minha conta aí expresso para todo mundo, porque eu tenho temor de Deus. Eu não quero fazer desse canal uma fonte de renda. Ao contrário, eu quero fazer desse canal uma fonte de bênção para a vida das pessoas. Eu agradeço você, meu irmão, minha irmã, que me ajudou, porque sem a sua ajuda eu teria dificuldade de fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Não estou tendo o tempo que eu tinha antes para desenvolver outros projetos e trabalhos. É o seu apoio, é a sua oração, aqueles que têm me ajudado muito com as suas orações e aqueles que Deus levantou dentro da sua fé, dentro da sua possibilidade para nos socorrer até materialmente. E há vários que me procuraram que disseram: irmão Mauro, eu não tenho condições, estou atravessando uma fase difícil, mas eu vou orar para Deus levantar outras pessoas para te ajudar. Eu queria que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Encerramos aqui. Eu quero trazer a seguinte informação. É bem provável que eu não venha ministrar a lição de número 9. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Tá claro? Mas eu me alegro no meu Senhor, porque eu tenho a certeza que em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, e nem a sua família, porque nós nos encontraremos por sobre as nuvens. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus.